agora sim chamamos o nosso querido amigo João para nos trazer o resumo do capítulo 20. Seja bem-vindo, João. Boa noite, Gisele, obrigado, boa noite a todos, é uma grande alegria estar novamente aqui. Então, hoje nós vamos fazer um resumo do capítulo 20. Para começar o resumo do capítulo 20, nós vamos reler os dois últimos parágrafos do 19, que introduz o que nós vamos encontrar no capítulo 20. Manuel Filomeno de Miranda nos fala: a noite avançava, quando chegaram os trabalhadores especializados no tipo de reunião que logo mais teria lugar. Na sala mediúnica, especialmente reservada aos atendimentos de desobsessão, a movimentação dos espíritos dedicados ao mistério era significativa. Havia-se encerrado um labor e técnicos em limpeza psíquica ambiental adentravam-se no recinto para prepará-lo para o próximo compromisso. Ou seja, eles tinham acabado de ter uma reunião mediúnica no plano físico e agora preparavam o ambiente para uma reunião mediúnica no plano espiritual. Então, os membros que eram trazidos foram convocados entre os encarnados, companheiros adestrados ao socorro dos espíritos renitentes ao mal, mas acostumados aos debates que sempre se travam nesses atendimentos especializados. Foi trazido o médium Joseval, que tinha sido responsável pela palestra da noite, veio trazido pelo mentor amigo, e apresentava uma grande lucidez, porque já estava acostumado com desdobramentos parciais no sono e com realizações espirituais na esfera de residência. Nesse momento, um dos vigilantes que guardava a entrada da instituição, a instituição no plano físico, que eles ainda estavam reunidos, obviamente eles no plano espiritual, notificou que o grupo dos rabinos judeus se aproximavam, levando à frente o sumo sacerdote Eliakim Ben Sador, com indumentárias extravagantes, caminhava à frente com orgulho mal disfarçado, com uma cara de ódio e com soberba. E mais de uma centena de outros, o que ele chama aqui de chefetes, igualmente portadores de semblantes ferozes, com algumas visíveis deformações, pararam à porta principal. Cães amestrados, que pareciam ser os seres humanos anteriormente, assumindo formas animalescas, faziam parte da procissão também. Quando chegaram à porta de entrada, tomaram posição de combate, nos moldes antigos de lutas medievais. Nesse momento, uma veneranda entidade feminina se acercou do rabino e desarmou-o, com a simplicidade das vestes, com a compaixão e com a ternura, e convidou a entrar no recinto, onde era guardado com respeito e com afetividade. E foram também permitidas a entrada de alguns membros do seu séquito, que, segundo Manuel de Filomeno de Miranda, era estranho e sombrio. Ele carregava um volumoso número de pergaminhos amarelecidos e gastos, que ele entregou a um dos auxiliares e seguiu a anfitrioa. 10 outros sacerdotes de seitas antigas que se derivaram do judaísmo também tiveram acesso à sala que os aguardava, enquanto os demais ficaram de fora, agitados, furibundos, com uma certa algazarra. E, nesse momento, o diretor espiritual dos trabalhos fez uma prece a Jesus. Dessa prece, nós destacamos algumas frases. Quando ele fala: Senhor Jesus, Augusto Mestre, não somos outros espíritos, senão aqueles réprobos que te renegamos, mais de uma vez, embora situados nas fileiras do teu evangelho, assumindo compromissos perniciosos que nos envergonham até este momento. Ajuda-nos, portanto, a ajudar, socorrendo aqueles que foram nossas vítimas, quando defraudamos a tua mensagem. Ou seja, vítimas nossas do passado sendo trazidas nesse momento para o tratamento. Aí ele acabou a prece, uma onda de paz dominou a todos e Dr. Silvio saúda a
ao rabino: seja bem-vindo à casa de Jesus, demonstrando respeito e amizade. Imediatamente o rabino replica: não me fale esse nome. Reagiu esfogueado: não tenho a mínima consideração por essa nefanda criatura mitológica da tradição dos dominadores da terra. Enquanto isso, todos os recém-chegados puseram a blasfemar. O Dr. Silvio se acerca do médium Joseval, que estava em semitranse, e, antes mesmo que o rabino se desse conta, foi atraído ao campo perispiritual como uma limalha de ferro à ação do ímã. Ele se conectou ao médium. Imediatamente, numa atitude arrogante, ele começou a gritar, através do médium, incorporação atormentada: caímos numa cilada típica dos nefastos cristãos de todos os tempos. Avancem e ataquem os infelizes traidores. Rápido! Os demais convidados começaram a se movimentar sem qualquer facilidade, porque as energias do ambiente os impediam de tomar atitudes aos quais haviam se preparado, e assim permaneceram imobilizados pelas vibrações que lhes eram dirigidas por todos os presentes. Dr. Silvio, tranquilo, respondeu com uma bondade irrepreensível: não tem fundamento a sua afirmação de que os traímos, atraindo-os para uma cilada, porquanto o desafio partiu do respeitável amigo, desafio que aceitamos para um encontro de esclarecimento, não para uma batalha que caracterizasse o Armagedon bíblico, a que se apega, em plano de vingança e de guerra. O rabino reage com ferocidade e ameaça bater em retirada, dizendo que o recuo é a melhor estratégia de combate às vezes, quando a tropa é vítima da vilania e sordidez do adversário. Dr. Silvio continua: confesso-lhe, amigo e irmão, que não existe em nós nenhum sentimento inferior em relação à sua pessoa. Aceitamos a sua oferta de decisão em torno da peleja que se alonga pela noite de alguns séculos. O nosso é o desejo de fraternidade e de paz. Suplicamo-lhe, bem como a todos aqueles a quem magoamos, o perdão sincero, reconhecendo o nosso erro lamentável e de graves consequências. Porém, a paz, recomendamos a paz de que Jesus é o único possuidor. E aí o rabino revida: não volte a pronunciar esse nome. O Dr. Silvio fala: lamento não poder atendê-lo. Jesus é o nosso caminho, nossa esperança de libertação total, nosso porto de segurança. O rabino responde ironicamente: fosse ele tudo isso e eu não estaria aqui, constrangido e impossibilitado de fazer o que me apraz, confirmando a minha desconfiança em relação a ele e a escória que o segue. Deflagrada está a guerra. Venceremos os adversários, não permitindo que mais se expanda a nefasta doutrina agora renascida no Espiritismo, essa peçonhenta herança do maldito cristianismo dos padres e príncipes da igreja enganosa. Dr. Silvio responde: de fato, o Espiritismo ora esplende nos céus do planeta, confirmando a promessa de Jesus de que não nos deixaria órfãos, o que realmente aconteceu. O seu amor e sua compaixão permitiram que fossem revistas as páginas que ele escreveu no Santuário da Natureza e que nós adulteramos, adaptando-as aos nossos interesses miseráveis, dando lugar a uma doutrina muito distante da legitimidade. Como, porém, nunca é tarde para recomeçar, refazer caminhos e corrigir enganos, estamos empenhados no compromisso da reabilitação, ao qual o rabino replica em atitude ameaçadora, com uma grande hostilidade. Veja a paisagem da terra infeliz. Onde estão a mansidão e a cordura, a compaixão e a misericórdia, tão decantadas? Não vê, por acaso,
o que ocorre no mundo rico de poderes ilusórios e de degradação? Em que lugar se ocultam os discípulos do crucificado portador de muitas culpas, que os engabelou com suas palavras e promessas vãs? Dr. Silvio, na sua resposta, diz que essa lamentável situação que enfrentamos na Terra será questão de pouco tempo para ser resolvida, porque chega o momento em que seus habitantes serão constrangidos a alcançar patamares superiores de evolução. E aí o Rabino, com um refinado sarcasmo, replica: quando os filhos de Alcione se instalarão, expulsando os terrícolas? Dr. Silvio responde: não exatamente conforme assinalado. Estamos recebendo visitantes de outra dimensão, que se propõem a ajudar-nos nas transformações que já vêm se operando no planeta. Porque a lei que vige no universo é da harmonia, da solidariedade, dos princípios morais estabelecidos pelo Pai Criador. Quando ele fala isso, vê-se o médium vergar-se e uivar dolorosamente, apresentando comportamento lupino. Um odor fétido tomou conta do ambiente, à medida que os demais acompanhantes do antigo rabino sofriam modificações equivalentes. Enquanto isso ocorria, os membros da reunião, em prece de profunda intensidade, tocados de compaixão e sinceramente afetados pelo espetáculo doloroso, lentamente geravam vibrações que diluíram as densas névoas psíquicas. E entre os dentes em convulsão, o comunicante gritou: nada agora me deterá, voltaremos a encontrar-nos, infame traiçoeiro, no outro lugar. Dr. Silvio replica: encontrar-nos-emos sim no seu reduto. E como se fosse arrancado violentamente, desprendeu-se do perispírito do médium, que por pouco não caiu. Não estivesse o Dr. Silvio em vigília, amparando-o e pondo sentado em postura equilibrada. Os outros entidades que o acompanharam igualmente foram atraídos e, na mesma onda vibratória da sala, e pouco a pouco, a sala readquiriu a harmonia inicial. Nosso mentor nos explica: estava programada essa reação, porque na realidade não tivemos aqui o antigo sacerdote Eliakim Ben Sador, mas um clone dele, um espírito que lhe assimilou as características com o objetivo de enganar-nos, já que no seu reduto ele acompanhou todos os lances do nosso encontro. Hábil e astuto, não quis correr o risco de um enfrentamento direto, enviando primeiro simuladores do seu reino de horror, fortemente vinculados à sua poderosa mente, que os arrancou do nosso recinto com a permissão dos nossos guias, sem dúvida, para que não descobríssemos a farsa. Porém, como em nossos labores a violência é desnecessária e não nos cabia evitar a evasão dos visitantes, foram tomadas providências para que o diálogo se prolongasse pelo tempo necessário, diluindo-se as máscaras fluídicas de que se utilizaram para ocultar a atual identidade. E conclui: prossigamos em nosso abençoado labor. Em seguida, refazendo a concentração, a irmã Arlinda, a trabalhadora, com mais de meio século de dedicação à causa do bem, entra em transe, lembrando, nós estamos no plano mediúnico, no plano espiritual, não no plano físico. Ela entra em transe e passa a eliminar energia em forma de ectoplasma, pelos orifícios naturais da face, formando um espírito nobre que, banhado de luz, condensou-se no recinto saturado de vibrações profundas e elevadas. Era um embaixador de Ismael, guia espiritual do Brasil, que logo se fez identificar trazendo o apoio do nobre mentor. Era Bittencourt Sampaio. Ele começa dizendo: irmãos queridos, guarde-nos Jesus na sua paz e misericórdia. Continua em sua prece, da qual nós vamos destacar duas
frases, quando ele fala, mesmo quando a grande nação brasileira mergulha em abismos de devassidão, de corrupção, de desrespeito aos códigos de justiça e de honradez, fase passageira do seu processo de evolução, Ismael, compassivo, intercede junto a Jesus, em favor de todos, confiando nos reajustamentos que já vem operando em uma nova geração de mulheres e de homens de bem. Coube ao Brasil, por determinação do mestre incomparável, a tarefa de devolver ao mundo a sua mensagem de misericórdia e de libertação total. Porfiai, pois, nos objetivos abraçados, sem jamais temerdes as forças do mal, que se diluem como a neblina ante o calor do sol da verdade, instituindo o período do amor como essencial para a felicidade de todos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde sempre do vosso irmão e servidor Bittencourt Sampaio. Uma mensagem que se dirige a todos nós, com certeza. E aí, chegando a hora do encerramento das atividades, Dr. Silvio comunicou ao dirigente que orou comovidamente, despedindo-se de todos nós até a próxima oportunidade. Esse, então, era o resumo do capítulo de hoje. Muito obrigada, João. Maravilha. O teu xará aqui, João Batista, escreveu assim, com essa voz marcante que lhe é peculiar, agradeço pelo excelente resumo apresentado. Então, agora nós convidamos a nossa querida Tânia para dar início aos primeiros aprofundamentos. Seja bem-vinda, Tânia. A palavra está contigo. Boa noite. Tá. Vamos, então, dar início aos primeiros aprofundamentos deste capítulo. Um capítulo que me faz lembrar, no livro Amanhecer de uma Nova Era, o capítulo 10, que tem este mesmo título, e com uma apresentação semelhante. Inicialmente, conforme João trouxe no seu resumo, é importante nós destacarmos que a reunião acontece no mundo espiritual, inclusive com a presença do médium Joseval, acompanhado do seu mentor, com muita lucidez e acostumado com os desdobramentos parciais e com as realizações espirituais. Essa reunião mediúnica, apesar de ter sido realizada no mundo espiritual, ela se utilizou de um espaço físico de uma sociedade terrena. Como nós sabemos que isso acontece com frequência. Inclusive, o recinto que é destinado às reuniões mediúnicas, eles precisam, após o término da reunião, ser desocupados para que os trabalhos que venham a se desenvolver depois não tenham a interferência, né, das mentes encarnadas, porque os espíritos dão seguimento a essas reuniões. E aí nós temos como integrantes, né, dessa sessão mediúnica realizada no plano espiritual, a presença de encarnados, bem como de espíritos. E era justamente os espíritos que ficaram responsáveis para poder estabelecer o diálogo com aquele espírito que é um espírito trevoso e que já estava, né, em processo de trabalho pelo mundo espiritual, conforme foi trazido muito bem no resumo, e que precisava de um suporte dessa equipe encarnada. E aí vamos pensar neste padrão vibratório que é necessário para poder se ter um trabalho onde vai receber um espírito que tem um séquito, que é justamente trabalhado por muito tempo por este espírito que está no comando, e a necessidade deste padrão vibratório para atender às demandas que, porventura,
iriam surgir diante daquele embate que iria acontecer. E aí nós vamos, em primeiro lugar, fazer uma reflexão do porquê desta reunião ser realizada, né, no mundo espiritual com a presença dos encarnados. Será que os espíritos, eles não poderiam fazer a reunião sem a presença dos encarnados? Muitas vezes surge este tipo de questionamento. Então, por que ter esta participação dos encarnados? Então, a primeira resposta é que, sim, os espíritos eles podem desenvolver todo tipo de trabalho somente com a equipe de espíritos, sem a presença dos encarnados. Entretanto, há que se pensar qual é a necessidade da presença dos encarnados em determinado tipo de reunião mediúnica que é realizada no mundo espiritual. Daí, eu acredito que Vitor venha trazer um pouco na resposta que ele vai apresentar, o questionamento que será feito, mas é importante lembrar de que, neste momento em que ocorre a comunicação mediúnica, o espírito ele vai deixar as suas impressões materiais que ainda carrega, e nós queremos fazer um destaque para este espírito em especial, do Eliakim Ben Sadoc, que estaria se comunicando, um espírito trevoso, certamente muito impregnado desta energia animalizada, e que a presença dos encarnados estariam auxiliando neste processo de retirada destas energias que ele precisava se desfazer. Então, não somente por esta perspectiva, mas também pensando na necessidade de aprendizado para os espíritos encarnados, para aqueles almas encarnadas que ali se apresentavam. Não podemos desconsiderar alguma questão que estaria diretamente ligada ao processo individual de cada membro daquela equipe e de todo o aprendizado que certamente iria se extrair naquele tipo de comunicação. É preciso pensar, né, neste grande exaustor vibratório que todos aqueles encarnados presentes funcionariam no sentido de extrair aquelas energias animalizadas. Então, por isso que se desenvolvem reuniões mediúnicas no mundo espiritual, com a presença dos espíritos, das almas encarnadas, dos encarnados. Nós vamos fazer um destaque também, que Sueli Caldas Schubert, no livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, ela fala sobre algumas questões que são imprescindíveis para todo este preparo do ambiente aonde vai ser realizada esta reunião mediúnica. E que justamente todo aquele local onde vai acontecer os trabalhos, ele vai passar por uma rigorosa asepsia. Quando nós pensamos em asepsia, vem logo à nossa mente a questão da limpeza. E que tipo de limpeza é essa que os espíritos vão trabalhar naquele ambiente? Justamente para poder livrar o ambiente das energias deletérias e também preservar aquele ambiente das larvas psíquicas que certamente ficam impregnadas por aqueles espíritos que transitam naquele local e que certamente, a depender do padrão vibratório que emanam,
eles vão estar deixando esta carga deletéria que precisa justamente passar por esse processo de asepsia. Mas também a espiritualidade, nesta asepsia, vai tratar das vibrações deprimentes que são deixadas justamente, conforme João Cleófas coloca, os invadores microbicivas das regiões inferiores, ou seja, todos aqueles que transitam, porque nós sabemos que a nossa mente ela é capaz de atrair a presença dessas entidades infelizes, atraindo aquelas energias deletérias, elas permanecem no ambiente se não passar por esse processo de asepsia. E aí nós vemos que o próprio João Cleófas, né, ele traz que a sala mediúnica é como um ambiente cirúrgico para realizações de longo curso no cerne do perispírito de encarnados como de desencarnados, mas também é o local onde se anulam as fixações mentais que produzem danos profundos no campo sensível do espírito. E, por conta disso, há uma necessidade de se isolar e defender o recinto da investida dos espíritos inferiores. Aí vamos pensar no preparo deste ambiente, do capítulo que nós estamos tratando, justamente para poder receber a presença daquele espírito que àquela sala foi permitida a entrada de 10 da comitiva que o acompanhava. E neste processo de limpeza, então, toda a emanação fluídica que será colocada no local é exatamente aquela que será capaz de atender às necessidades das comunicações que foram programadas para aquele momento. Outro detalhe que merece destaque quando nós estamos tratando também das reuniões mediúnicas é que, muitas vezes, nós ouvimos os espíritos dizerem que eles entraram ali porque eles quiseram, que foi por sua vontade. Entretanto, nós sabemos que há uma espécie naquele ambiente são colocadas defesas que nem todos podem acessar àquela sala, como eles pensam que foram por vontade própria, ou seja, as barreiras que são colocadas para proteger aquele ambiente vão favorecer ou não a entrada daqueles espíritos. E aí, quando se anuncia a chegada do rabino, né, nós ficamos a refletir de toda a preparação, não somente dos espíritos que compunham aquela equipe, mas dos próprios encarnados que foram designados para poder estarem participando daquele momento e da necessidade de equilíbrio para que os seus pensamentos pudessem estar em sintonia perfeita para a ocorrência da comunicação. E aí se chama a atenção, nós que trabalhamos em reuniões mediúnicas, da importância do preparo para poder estar neste ambiente. Não é simplesmente um preparo que nós vamos fazer para o dia da reunião, mas é um preparo que deve se estender para toda a existência. E aí vamos destacar que o Dr. Silvio, ele fez, através da sua oração, né, o preparo necessário para dar início àquela atividade. E aí nós nos recordamos do livro Consciência e Mediunidade, escrito pelo projeto Manuel Filomeno de Miranda, que destaca quatro aspectos essenciais para
este preparo da atividade mediúnica, para que a gente tenha consciência em relação aos trabalhos que nós vamos desenvolver. E o primeiro aspecto apontado neste livro é justamente a respeito da oração. E nós vamos pensar até no questionamento, que na reflexão do questionamento apresentado no livro, se a oração, ela de fato faz parte desta preparação da reunião, antes de dar início à reunião, e de que forma nós podemos estar nos preparando, né? E na resposta nós encontramos que todo este preparo, ele deve ser contínuo, ele deve ser de todos os dias, de todas as horas, porque a qualquer momento nós podemos ser convocados para poder desenvolver atividades no plano espiritual. E o livro também aponta 3 aspectos que nós precisamos estar atentos neste preparo, que vai estar permeado com a questão da oração. Então, eles falam a respeito do preparo do corpo físico, do preparo das emoções e do preparo dos pensamentos. Quando nós pensamos em nosso corpo, vamos pensar inicialmente na questão do descanso que é necessário, principalmente para o dia que nós vamos desenvolver as atividades, mas também em relação à própria alimentação, que é necessária, inclusive, destacando também em relação ao dia que vamos desenvolver as tarefas. Com relação às emoções, a recomendação que eles trazem é para que a gente possa estar evitando atividades estressantes, agitações desnecessárias, turbulento que nós vivemos. Nós podemos estar evitando essas atividades estressantes, quando muitas vezes o nosso próprio trabalho, a nossa atividade laboral, é uma atividade estressante. E aí vamos pensar que nós temos estratégias que podemos estar buscando, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho, quando nós temos um livro de mensagens que, no momento de uma turbulência, nós podemos abrir aquele livro, ler uma frase, ler um parágrafo, meditar sobre aquela leitura que nós fizemos, podemos recorrer à oração, podemos levantar, beber um copo de água para poder estar também relaxando, podemos meditar, enfim, nós temos uma série de estratégias que muitas vezes nós não buscamos essas estratégias que irão nos favorecer para este trabalho das emoções. E, por fim, eles colocam em relação ao padrão de pensamentos que nós adotamos. E aí vamos questionar o quanto nós estamos atentos no nosso cotidiano a este padrão de pensamento que eu adoto. Vamos pensar, por exemplo, agora que nós estamos aqui nesse estudo, como transitam os nossos pensamentos, que são milhares em frações de segundos, que muitas vezes nós temos dificuldades na concentração e que isso é necessário no desenvolvimento do trabalho que vamos estar à frente na reunião mediúnica, mas que a própria oração ela pode estar ordenando os nossos pensamentos. E aí nós temos, né, que a oração é justamente este lubrificante da vida que vai estar atuando nessas 3 áreas, corpo, emoções e pensamentos, e que vai estar enriquecendo a nossa possibilidade de um trabalho mediúnico com qualidade. Então, no dia que nós, por exemplo, acordamos e que sabemos que vamos estar desenvolvendo o trabalho na reunião mediúnica, é orar, não somente para que nós possamos ter
esse discernimento, essa clareza, a serenidade, mas para o grupo como um todo, e que nós possamos encontrar na espiritualidade este apoio para que a programação realizada ela possa atender aos propósitos que foram estabelecidos. Mas eu queria fazer um destaque, já chegando ao final dos meus aprofundamentos, de duas falas do Dr. Silvio, que, de fato, sempre me chamam a atenção quando se fala de perdão e de arrependimento. Porque no diálogo que ele estabelece com o rabino, ele pede perdão e ele fala em arrependimento. E não tem como nós fazermos uma leitura de que um espírito já deste patamar evolutivo, que é ele que está neste trabalho de diálogo com aquele espírito, de sustentação, então é alguém que já alcançou um patamar que nós, porventura, almejamos, e que pede perdão, reconhecendo os seus equívocos, as suas faltas. E aí nós lembramos sempre do diálogo que Pedro estabeleceu com Jesus. Nós temos, inclusive, relatado em um dos livros, que é Boa Nova, no capítulo que é intitulado Perdão, quando Jesus está falando de tantas situações que acontecem no nosso cotidiano que nós precisamos perdoar, e Pedro, insistindo naquele diálogo, finaliza perguntando a Jesus: Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E nós sabemos que esse número 7 tem uma simbologia, mas Jesus lhes responde: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, o quanto nós, integrantes do trabalho mediúnico, também estamos nos colocando nesta posição de perdoar aqueles que causaram algum tipo de sabor. Mas quando o Dr. Silvio fala de honestamente arrependidos, não tem também como não nos recordarmos do livro Céu e Inferno, que no seu capítulo 7, ele vai tratar da questão de quando nós cometemos equívocos, é preciso o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, lá no artigo 16 deste capítulo, Allan Kardec escreve que o arrependimento é exatamente o primeiro passo que nós precisamos dar para a regeneração. Mas ele somente não vai ser o suficiente, porque nós teremos que transitar pela expiação e pela reparação. Então, este conjunto de arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta. E quanto mais tarde houver o arrependimento, mais nós estaremos nos afastando da nossa reabilitação. E, ainda no artigo 17, Allan Kardec ele nos traz que o arrependimento ele pode se dar em toda parte e em qualquer tempo. E aí eu finalizo com uma fala do Dr. Silvio, quando ele traz isso, profundamente me tocou, porque é um reconhecimento de que todos nós podemos recomeçar diante de uma falta, diante de um equívoco, e aí ele diz: nunca é tarde para recomeçar, refazer caminhos e corrigir enganos. E aí não tem como não nos recordarmos da benfeitora Joana de Ângeles. Ela traz no livro Liberta-te do Mal, no capítulo que é Desafios Existenciais, que ninguém reencarna sem um elevado objetivo psicológico, que é justamente de estarmos refazendo
os caminhos que percorremos de maneira equivocada. E aí ela chama a atenção de dois aspectos deste nosso equívoco, pela insensatez e pelo egoísmo. Então, por isso que nós temos esta oportunidade de estarmos renascendo e deveríamos aproveitar este corpo que nos serve de abrigo para o nosso processo de libertação. E aí eu finalizo, de fato, né, esta minha explanação, deste aprofundamento, com um novo livro da benfeitora Joana de Ângeles, Vida Plena, no capítulo 2º, que é intitulado Influências Espirituais. Ela diz: considera o teu amanhã da vida, acionado pela divina mente. Entrega-te e não te permitas mais titubear. Então, estas são as minhas considerações, Gisele e amigos. Tá ótimo, Tânia, maravilhoso, como sempre. Muito obrigada. Então, agora nós vamos passar para a Vânia, dar continuidade aos aprofundamentos. Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Então, vamos passar para os comentários. Para a gente poder compreender os motivos deste ódio que envolvem as entidades perversas, vingativas, lembrando que o Dr. Silvio, em diálogo com o espírito Eliakim Ben Sadoc, suplica-lhe o perdão sincero, reconhecido dos erros graves do passado, mas que, porém, eles estavam honestamente arrependidos, porque, como diz a prece que o João leu, eles são nossas vítimas do passado. Nós cometemos atos ignóbeis no passado. E o pior, meus irmãos, em nome de Jesus. Daí que nutre o ódio, que nutre estas entidades, tanto por Jesus quanto pelos seus trabalhadores, porque tudo fizemos em nome de Jesus. E relembrando ainda no capítulo 18, quando o benfeitor Silvio nos fala que desses espíritos, ele diz assim, que as tropas espirituais inferiores, e que no momento semeiam a hediondez no planeta, têm algumas de suas lideranças nas vítimas da Inquisição inditosa, sob o comando de antigos rabinos judeus, que nem todos foram vítimas, mas estão ali sob o comando desses rabinos. Esses rabinos escorcegaram até a morte inclemente nas sessões de tortura, nos cárceres infectos, ou então foram queimados vivos, sofrendo todo tipo de martírio. Então, para explicar, nós nos lembramos muito, quando estávamos lendo, do livro Dramas da Obsessão, da querida Ivone do Amaral Pereira, ditado pelo espírito Bezerra de Menezes, onde ele vai contar um drama de Leonel e os judeus. O benfeitor começa dizendo que o caso que vos contarei é perfeitamente verdadeiro e não uma ficção. E aí ele diz que esta história verídica se passa pelo ano de 1930, por aí. E interessante que já no início do relato, Dr. Bezerra esclarece que ele dava assistência a um centro espírita e que, por coincidência, isso são palavras minhas, os serviços desse centro espírita eram programados pelo venerando espírito Bittencourt Sampaio, também citado nesse livro, nesse capítulo de hoje. Então, nós vamos resumir a história, muito resumida, mas o capítulo é maravilhoso, é emocionante, a gente chega às lágrimas, então a gente recomenda a leitura. A médium desse centro era a própria Ivone do Amaral Pereira, e ela recebe uma carta solicitando auxílio para uma família, a família de Leonel, que estava passando por dolorosas provações e solicitava ajuda. Relata a carta
que desde a morte de Leonel por trágico suicídio, a família inteira sentia ímpetos para o suicídio. Inclusive, uma das filhas de Leonel também se suicidou 10 meses após o pai ter suicidado, e que agora um dos seus filhos também já havia tentado suicídio por algumas vezes. Tratava-se de um caso de obsessão coletiva na família, que era constituída pelo pai, a mãe e 10 filhos. E antes mesmo que a médium lesse esta carta que solicitava ajuda, o doutor Bezerra já estava informado do caso. Por quê? Porque uma entidade espiritual chamada Esther, de aspecto angelical, o havia procurado, dizendo que foi ela quem inspirou a pessoa que escreveu a carta a Ivone, visto estar ela, esse espírito, Esther, ligada aos obsessores de Leonel e também a ele próprio, por laços espirituais seculares. Ó, a imortalidade da alma, né? E por isso ela rogava auxílio do venerando Bezerra. Então, alguns espíritos, sob o comando de Bezerra, foram visitar este lar, que ficava no sul do Brasil, e o centro da Ivone ficava em Minas Gerais. E eles constataram que a densidade vibratória espiritual daquela casa era asfixiante e que os 2 suicidas ainda estavam retidos no local dos acontecimentos, como é muito comum. Também eles detectaram a presença dos obsessores, que pertenciam à falange do antigo judaísmo, e que ali eles estavam com sentimentos de ódio e de vingança de um passado dramático. Tratava-se de uma pequena falange de inimigos invisíveis, um pai e seus 3 filhos. Era uma família de israelitas, típica dos meados do século XVI, em Portugal, e se apresentavam exatamente com a indumentária de 4 séculos atrás. E nas configurações perispirituais dessas entidades, apresentavam vestígios sanguinolentos em seus corpos físico-espirituais, tais como os dedos das mãos e dos pés com as unhas arrancadas, gotejando sangue, essa aparência que eles se apresentavam dentro da casa do suicida Leonel. Carnes queimadas, quais desenhos de feridas recentes produzidas por ferro incandescente, pulsos deslocados, impossibilitando a destreza dos movimentos, mordedura de ratos gigantes, tão comuns nos calabouços de outrora, estigmas ao longo das faces, pelo pescoço, braços, pernas, consequência dos açoites despedaçadores. Enfim, essas entidades traziam todos os traços das vítimas da Inquisição, verificada em Portugal e também na Espanha, por aquela época. Esta família de israelitas havia sido vítima da Inquisição e seus algozes estavam ali reencarnados naquela família. Bem triste, bem trágico. A história é muito comovente e depois, então, de intenso trabalho e dedicação dos benfeitores, de Bezerra, da equipe, eles conseguem levar esta família de judeus ao centro espírita de Ivone Pereira, com a promessa deles se encontrarem com a Esther, aquela entidade que intercedeu junto a Bezerra pela família. Ela era sobrinha do chefe, desse chefe israelita, e ele havia criado a menina até desde os seus 6 anos, e ela estava prometida em casamento para o filho mais velho dele. Então, ela foi igualmente torturada e morta na Inquisição,
Mas ela soube perdoar, o que é muito difícil, ela conseguiu. Então, ela vai na sessão mediúnica com eles e se apresenta a eles como um raio de luz azulado, irradiava em torno dela, e ela então espargia bondade, uma bondade incomparável àqueles 4 personagens judeus. Bem, a história é maravilhosa e nós indicamos a leitura. Nós trouxemos esse caso aqui, meus irmãos, para ilustrar os motivos que levam essas entidades a nos perseguir. Mas não só, principalmente, uma vez que nós somos sabedores desses fatos, nós possamos construir, então, sentimentos de verdadeira piedade e amor incondicional a todos eles. Não nutrir outro tipo de sentimento a não ser esse de piedade e misericórdia. Vamos falar um pouco, então, sobre o antigo sacerdote Eliaquim Ben Sadoc, que, em verdade, como vimos, não foi o próprio que compareceu à reunião, e sim um clone dele, fortemente vinculado à mente do verdadeiro Eliaquim, que lhe assimilou as características com o objetivo de enganar o grupo espiritual dos benfeitores. Eles achavam que era fácil, mas não foi. Também nós aproveitamos para responder à pergunta de um dos participantes. No mundo espiritual, isto é possível, pois os espíritos manipulam os fluidos espirituais conforme Allan Kardec elucida em A Gênese, no capítulo 14. Ele vai escrever, abre aspas, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o quê? O pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, os espíritos imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, os combinam, os dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas, mudam-lhe as propriedades, como um químico muda as propriedades dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Então, desta forma, os espíritos não só podem apresentar-se com as características de outros espíritos, como também eles podem apresentar-se com a indumentária de tal ou qual encarnação que tiveram, a fim de serem reconhecidos para aqueles que eles irão aparecer. Por fim, nós queremos falar um pouco sobre este nobre benfeitor Bittencourt Sampaio, embaixador de Ismael, que apresentou-se materializado nesta reunião, irradiando uma luz intensa, e o recinto satura-se de vibrações perfumadas para transmitir a belíssima mensagem que o João leu. Bittencourt Sampaio, meus irmãos, foi um trabalhador da primeira hora, e ele foi membro do Grupo Confúcio, muito famoso quando a gente começa a estudar a história do Espiritismo no Brasil, desde 1873. E esse Grupo Confúcio foi a primeira sociedade espírita em terras cariocas. E ali ele desenvolveu a mediunidade receitista, e ele curou muitos doentes através da homeopatia. Depois, ele funda, em 1876, a Sociedade de Estudos Espíritas,
Deus, Cristo e Caridade, também conhecida de nós. E ele presidia os trabalhos, dava ênfase ao estudo do Evangelho de Jesus. Depois, reúnem-se os médiuns destas sociedades no grupo Ismael. E ali Bittencourt Sampaio recebe belas mensagens e instrutivas de espíritos superiores. Então, meus irmãos, paulatinamente, todos os grupos afinados com o Espiritismo e o Evangelho, graças a Bittencourt Sampaio, por isso que ele é assim tão elevado, foram se reunindo em torno da FEB, Federação Espírita Brasileira, consolidando-se com Bezerra de Menezes, em 1895. Toda a diretriz sintetizada em Deus, Cristo e Caridade. Então, o espírito Bittencourt Sampaio é citado no livro Voltei, quem já leu, né? Através da mediunidade do Chico Xavier, pelo espírito irmão Jacó, que foi o pseudônimo de Frederico Figner, um grande trabalhador dos tempos iniciais da FEB também. Então, conta o autor espiritual, irmão Jacó, desencarnado há pouco tempo, no livro, né? Ainda estava procurando integrar-se à vida verdadeira. Narra em seu livro que, certa noite, em companhia de Bezerra, ele foi para uma reunião, num local chamado Santuário, e ali foi dominado por intensa emoção. Observou no centro do santuário uma câmara muito alva. A prece de abertura foi proferida por Bezerra e, enquanto ele orava, muitos amigos presentes se fizeram radiantes de luz. Pétalas fluídicas azuis caíam sobre todos. E quando Bezerra terminou a oração, na câmara alva surgiu, de repente, uma estrela cujos raios tocavam no chão. E a estrela se transformou lentamente, e alguém se destacou. E o irmão Jacó se surpreendeu. Era Bittencourt Sampaio, cuja expressão resplandecente a todos envolveu. E desta feita, neste livro, nesta reunião, as mesmas emoções ocorreram, comovendo todos os participantes, inclusive a nós. Salve, salve, Bittencourt Sampaio. Seria isso, Gisele, o nosso resumo. Obrigada, mãe. Foi ótimo. Agora a gente vai passar para as perguntas, começando com a Jussara. Primeira pergunta para a Jussara. Deixa eu só já adicionar ela aos destaques. Pergunta. Nota-se que o sumo sacerdote Eliaquim se coloca na posição de vítima dos cristãos de outrora. Entretanto, no mundo espiritual, torna-se tanto ou mais cruel que aqueles a quem repudia. Como poderíamos melhor entender esse processo da aparente vítima se tornar um chefe das trevas? Ju, a palavra está contigo. Obrigada, Gi. Boa noite para todos. Obrigada a todos que começaram já com o estudo de hoje, desde a prece da nossa querida Ângela. Vânia, que emoção ouvir falar do Bittencourt. E pensar que, né, em 1870, no Grupo Confúcio, ainda não havia as obras da codificação em português. Né? Somente, acho que em 1874, né, apesar de que você tem notícia de talvez alguma antes, é que Carlos Travasso começou um trabalho hercúleo em 2 anos, traduziu 4 das obras de Kardec, uma coisa excepcional. Mas eu vou pegar um gancho na fala da Tânia. Que linda essa citação, Tânia, né, de Joana, quando nos fala
venerando a Joana de Ângeles quando nos fala a respeito do elevado objetivo psicológico que nós temos. Porque eu vou pedir para vocês todos apertarem os cintos aí, porque a nossa fala hoje não vai ser fácil para o nosso lado psicológico. Permitam-me, então, iniciar, né, fazendo uma introdução à temática da pergunta, né, que nos chegou. E como nós temos visto, né, como tem sido usual nesse livro, cada capítulo vem nos levando, remetendo a reflexões extremamente profundas e a mudanças difíceis para nós realizarmos em nós mesmos. Hoje, né, nós somos convidados não somente a uma reflexão, mas, acima de tudo, à ação. As palavras já não podem mais ser meias palavras, nós necessitamos do alerta que nos chacoalha mesmo para o despertar definitivo. E por que nós falamos definitivo, né? Porque, às vezes, nós até temos momentos de lucidez, né? Estamos estudando, aprendendo, procurando aprofundar, mas passa algum tempo, as situações da vida acontecem e nós começamos a duvidar, mas será que eu vou ter força para seguir? Será que é esse mesmo caminho? Mas é tão difícil e acabamos ficando estagnados no nosso comodismo. E o Dr. Bezerra, né, tem alertado muito nas suas mensagens essa necessidade de nós agirmos agora e sairmos dessa zona de conforto. Então, por que nós estamos dando essa introdução, né? Porque, analisando a pergunta, a questão do comportamento do Eliahim, os mentores espirituais, aqueles que se dedicaram, principalmente, né, trazendo para nós, nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, essa questão do comportamento dele, a relação que isso tem conosco também, porque às vezes nós nos colocamos na posição simplesmente na audiência, sem perceber que tudo que é colocado nesse livro, né, acaba nos atingindo diretamente, nós temos que sair da posição de pessoas que se encontram na plateia para a posição de protagonista. Porque nós também, da mesma forma como nos coloca a pergunta, nós colocamos muitas vezes na posição de vítimas, de fragilidade, ficamos na lamentação, muito mais na lamentação do que na construção. Então, sim, vamos analisar a questão do que ocorre com esse espírito, que, sem dúvida alguma, sofreu ultrajes tremendos, mas nos lembrar o que podemos aprender com essas lições. O que nos espera no futuro se nós também ficarmos a cada circunstância que nos acontece, nos colocando muito mais em posição de vítimas? É claro que nós vamos compreender que ele se sente assim infeliz por ter perdido sua própria vida, família, amores, ver a sua fé assim agredida, né? Porque ele professava uma fé diferente, né? Não conseguindo aceitar, né? Comungar com a crença do bom pastor, do Messias, né? Mas vamos analisar a nós mesmos como espíritos ainda pertencentes a essa terceira ordem, né? Que são os espíritos imperfeitos. Nossa visão ainda é muito estreita. Nós temos aqueles pontos cegos no que se refere à análise de nós mesmos e dos nossos comportamentos. Então, quando acontece algo de mal conosco, nós culpamos a todos. Nos colocamos rapidamente na posição de vítima, menos assumir a responsabilidade. Nós muito mais frequentemente focamos na reação do que na ação.
Então, essa é uma reação. O que está acontecendo tudo comigo? Mas qual foi a ação que provocou a reação que ora me atinge? Por que vivemos isso? O que se passou para que nós fôssemos assim recipientes de tão duras provas? O que nos levou a essa infelicidade, a essa perseguição, a até acharmos que formos assim esquecidos por Deus. E aí vem aquela famosa pergunta, né? Mas por que eu, né? Por que comigo quando acontece alguma coisa assim? Mas nós não assumimos a responsabilidade dos nossos atos. E assim, de acordo com o nosso entendimento, como é o caso desse espírito, tudo age contra ele, tudo age contra nós. E acabamos, como é o caso que vemos, né, trazendo então para nós, para a nossa vivência, para o nosso dia a dia, para que nós possamos aprender com esse exemplo, com a ideia fixa no problema. E acreditamos, talvez, que pelo fato até de estar desencarnado, né, quando o espírito vê assim o seu campo de atuação na matéria praticamente nulo, ou então muito limitado, é muito mais fácil ele ficar preso àquilo que ocorreu durante a sua última encarnação e se manter nessa posição de vítima sem encontrar, porque não está procurando realmente buscar o porquê de tudo isso e não tem, então, assim, uma compreensão que possa levá-lo a um outro nível de entendimento. Nós vemos que, inclusive, né, doutor Silvio, nesta fala que foi citada pelos amigos anteriormente, né, roga perdão, assume a responsabilidade dos erros passados, roga a eles que revisitem toda essa situação para que se libertem. Mas isso é uma das grandes dificuldades que nós também vamos encontrar, é a dificuldade em perdoar. Por quê? Porque o perdão exige uma renovação de propósito em nós. Então, eu não posso simplesmente perdoar e falar, perdoei. Mas agora, compreendendo tudo isso, compreendendo, né, a ação que levou a uma reação, aquilo que nós provocamos, assumindo mesmo as nossas responsabilidades, nós temos que ter uma mudança de posicionamento. Então, por isso, nós vemos a resistência, e até como nos propõe, nos coloca a questão, né, como ele, nessa posição de vítima, conhecendo a dor de perto, sabendo o prejuízo que o marca ainda através dos séculos a seguir preso nessa ideia fixa, ele não consegue se libertar. É o típico exemplo da perda da fé, ou não da conquista da fé verdadeira, da fé raciocinada. Porque a tendência dele, nossa, é de, ao nos posicionarmos como vítimas, crendo até que fomos esquecidos por Deus, que nós queiramos fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Porque achamos que Deus não está, né? Que as leis de nosso Pai não estão agindo. E nesse caminho, né, como nós falamos do perdão, que leva à reflexão e a uma mudança de comportamento, nós temos que assumir um caminho de reabilitação, porque aí nós vamos conhecer e compreender os erros e as dores que nós causamos, porque nós sabemos que fomos todos criados simples e ignorantes. Todos os dissabores que nós temos passado através das existências são consequências das nossas ações.
Então, no perdão, eu tenho que aceitar o novo caminho. Eu tenho que me renovar, me reinventar. E o pior é que esses espíritos, na medida que eles vão continuando e se prolongando, demorando a sua jornada de evolução, mantendo-se ainda numa posição de resistência para que novos reencarnes possam ocorrer, eles têm o entendimento de que um novo reencarne será um caminho de trilhar de dores, de espinhos que eles vêm plantando. Por isso que, de uma certa forma, não querendo assumir a responsabilidade dos nossos atos e achando que é mais confortável ficarmos na posição de vítimas, nós vamos ficar lá porque eu posso, assim, adiar esse meu progresso, que, sem dúvida alguma, será feito através de sangue, suor e lágrimas. Nós vemos o posicionamento desse espírito, a resistência que ele tem, porque quanto mais ele compreende, ele começa a compreender no seu imo tudo isso, mais ele vai resistir. No Livro dos Espíritos, tem duas questões propostas por Kardec aos espíritos, né? Que falam com que fim os espíritos imperfeitos tentam nos induzir ao mal. Porque essa é uma outra tática que esses espíritos tentam utilizar-se. Quando eles vêm nessa questão da vingança, não é simplesmente provocar o mal. Eles, conhecedores do que significa a nossa ação no mal, a lei de ação e reação, muitas das vezes procuram levar as suas vítimas a cometerem essas iniquidades, às vezes até os casos de suicídio. Então, eles induzem as suas vítimas a se perderem também, a provocarem, a causarem dores, a provocarem essas iniquidades. E aí os espíritos respondem, por que eles fazem isso? Porque eles querem que nós soframos como eles sofrem. E a pergunta seguinte de Kardec, né, uma pergunta tão lógica, Kardec fala, mas isso vai diminuir o sofrimento deles? E eles falam, não. Mas eles fazem isso até por um sentimento de inveja, porque não conseguem suportar que vai existir seres mais felizes do que eles, e não querem ver essa questão, né, resolvida. E nós vemos tanto que esse posicionamento que de vítima passam a cruel algoz, que existe uma total perda de fé, uma total perda de esperança, inclusive daquilo que representa a crença em que eles se baseiam. Aqui ele chega dizendo que eles representam, né, são vítimas do judaísmo, aonde, né, aqueles que representavam o cordeiro, utilizando-se mal das interpretações, acabam transformando-os em vítimas. Mas dentro da sua própria crença, eles conhecem muito bem o que significa isso. Eles conhecem a Deus, eles conhecem a lei divina, mas querem tomar a lei nas suas próprias mãos. Então eles agem, muitas vezes até como aquela história que nós falamos, o leão ferido, que por ter um espinho cravado, acaba atacando aquele, inclusive, que se transformará em seu benfeitor. Então, nós vemos toda essa agressividade, né, que ainda que seja um espírito representando, no caso, é praticamente um porta-voz, né? É um porta-voz desse espírito que, ora, se mantém nessa condição, nesse posicionamento de algoz, achando que a lei divina lhe deve algo. Mas
Aí nós vemos a mensagem de um Bittencourt Sampaio, que nos apresenta as dificuldades, nos apresenta as dores ainda mesmo, das consequências das nossas ações, necessárias para o nosso soerguimento, e, acima de tudo, nos relembrando que ninguém pode resistir à presença do amor. E por mais que nós tentemos fugir do amor de nosso Pai, que muitas vezes nos chega através daquele remédio amargo, do extirpar de um órgão, nós, como filhos pródigos, acabaremos, sim, seguindo em direção a esse amor ágape incondicional que Deus nos oferece a todos os seus filhos. Então, a nós, o que cabe? Lembrarmos que se esse espírito agora, como nos apresentou Manuel Filomeno de Miranda, já está resgatado, existem outros, infinitos outros, encarnados e desencarnados, que necessitam das nossas preces, dos nossos exemplos, para que, ao invés deles tentarem nos fazer seguir em quedas, que nós sejamos aqueles que possam dar a eles o suporte para reerguer-se através das nossas preces, do nosso amor, da nossa paciência. Então, o nosso pedido hoje é para que nós sigamos nesse caminho. Excelente, Jussara. Obrigada pelos seus alertas, pelas suas contribuições, que possamos aproveitá-los. Agora, finalmente, então, nós vamos chamar o Vitor. Os últimos serão os primeiros, viu, Vitor? Para que possa responder a última pergunta. Poderia nos falar a respeito das reuniões mediúnicas de desobsessão, desde a preparação e formação da equipe encarnada até as muitas aparelhagens utilizadas pelos mentores espirituais? Vitor, a palavra está com você. Ok, boa noite a todos. Que Jesus esteja conosco. Muito oportuno o estudo dessa noite. Há um encadeamento tão gostoso, tão natural, né? E eu vou tentar ser o mais didático possível, porque essa pergunta ela é até tema de seminário, vamos dizer assim, né? Então, vamos começar com a primeira situação. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Muito mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que nos dirigem. E na 460 tem um pouco daquilo que a Jussara estava falando. Por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passardes pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que há a atração, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, tão logo desejes praticá-lo. Só quando queiras, se fores propensos ao assassínio, terás em torno de si uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-te por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Então, fruto dessas influências, fruto dessas
possibilidades de percebermos o plano espiritual, dependendo da graduação dessas influências e do teor de constrangimento que elas nos causam, Kardec vai trabalhar a questão dos processos obsessivos. Então, ele vai falar da obsessão simples, é quando o espírito se imiscui sem alterar o senso crítico do encarnado. Na fascinação, o espírito ele já altera o senso crítico do encarnado, modificando qualquer tipo de conotação lógica e de pensamento, de raciocínio correto. Então, ele vai falar, tanto é que no livro dos médiuns, Kardec vai dizer que o caso da fascinação é infinitamente mais rebelde do que a mais violenta da subjugação. Isso está no livro dos médiuns. E na subjugação, o espírito atua sobre a vontade. E, com isso, ele deixa o encarnado sob um verdadeiro jugo. Então, por que nós estamos falando a respeito dessas gradações? Porque todo grupo mediúnico, quando vai começar, ele tem que perceber que ele não se forma por acaso, ele não se forma inopinadamente, de maneira rápida. É uma construção. E essa construção se dá através de atividades que a própria Casa Espírita faculta àquele que o frequenta, do estudo da mediunidade, em cursos, ou então em programas. A FEB tem programas, tem outros programas que vão estudar os livros dos médiuns de forma mais didática, com maior participação, sem que necessariamente haja alguém em processo de mediunidade atormentada, coisa que o vale. E isso é atendido no atendimento fraterno, e a trabalhabilidade desse caso vai ser vinculada às reuniões de desobsessão, porque as coisas, muitas vezes, elas ocorrem de forma simultânea. Não vai fazer primeiro que a pessoa entenda de mediunidade para tratar da obsessão. Não. A primeira coisa, a gente vai atender a necessidade premente. Então, aí que entram as reuniões de desobsessão, que é um subproduto, vamos dizer assim, da reunião mediúnica. Então, o que a gente vai pegar aqui para conversar com o restante do pessoal? No livro Orientação ao Centro Espírita, a FEB, ela coloca duas situações aqui. As reuniões de educação mediúnica, ele vai chamar aqui Educação e Prática da Mediunidade. É uma reunião teórico-prática do estudo da mediunidade para aquelas pessoas que conheçam o espiritismo de uma forma básica, que tenha esse conhecimento básico. Então, vai estudar a mediunidade, vai desenvolver educar a mediunidade para o desenvolvimento intelecto-moral dos futuros médiuns, preparar trabalhadores de forma continuada para suprir as reuniões mediúnicas e formar adeptos esclarecidos. Essa é a reunião mediúnica em que vão ser atendidos preferencialmente aqueles casos de obsessão simples, em que as pessoas ainda não estão atreladas ao conhecimento de que são portadoras desse processo, pessoas que desencarnam e que não sabem da sua posição, situações incômodas que acontecem em determinados lares, etc., etc. Essas comunicações são atendidas nas reuniões mediúnicas comuns, e são reuniões privativas. Agora, tem uma parcela que, à medida que o tempo vai passando, à medida que esse grupo vai se amorizando, vai se estruturando de uma forma mais homogênea e vai dando conta das tarefas que os instrutores espirituais levam em determinados casos, quando isso ocorre, e isso é fruto de tempo, não é de 2, 3, 5, 10 anos, é mais ou menos um pouquinho mais. Aí sim, essa reunião
que muitas vezes inicia com um membro aqui e o outro lá, de repente, não é mais aquele membro original, aqueles membros, né? Então, são formados de trabalhadores que, com o passar do tempo, vão se achegando e vão formar aquele bloco. Isso passa a ser reunião de desobsessão. Então, nessas reuniões, que a própria introdução que o João fez no capítulo anterior fala da reunião de trabalhos de desobsessão. E pode reparar que são trabalhos específicos, especiais, são trabalhos vinculados a determinadas situações que ocorrem com as pessoas. Mal comparando, a gente poderia falar que uma reunião de aprendizado da mediunidade é como se fosse assim, um atendimento de pronto-socorro em que você estaria estagiando. Já na reunião mediúnica, que vai se tratar das obsessões simples, etc., você já é um hospital mais aparelhado. Agora, tem situações que só um hospital de alta complexidade, que atende doenças de alta complexidade, podem trabalhar. São profissionais que já estudaram, já se dedicaram, têm um caráter missionário. Aí sim, essa reunião vai servir. Então, é nessa proposta que o João leu que a gente vai inserir as reuniões mediúnicas, agora chamadas de desobsessão. É uma reunião privativa séria, de intercâmbio espiritual, integradas por trabalhadores que possuem sólido conhecimento evangélico doutrinário, principalmente para o esclarecedor. Por quê? Porque muitas vezes você vai dialogar com as entidades, se você não tiver uma sólida estrutura de conhecimento da parte evangélica, como é que você vai falar sobre Jesus, os ensinamentos dele, os personagens, as parábolas, tecer comentários, se você não está afeto a isso? Não basta só estudar mediunidade, saber fluidos, isso é uma consequência da tarefa. Então, é por isso que todas as observações que a gente verifica no livro, dos benfeitores funcionando como dialogadores, eles sempre vão usar o Evangelho de Jesus como pano de fundo, porque é aquele que pode motivar. Né? Por diversas vezes, quando a gente utiliza nas nossas reuniões esse tipo de abordagem, não há ninguém que nunca ouviu falar de Jesus. Eles sempre vão lembrar de alguma passagem, e isso vai facilitar no trabalho com esses nossos irmãos. Então, é um ser ainda coletivo essa reunião. Daí porque a homogeneidade, o bem-querer entre as pessoas, o entendimento, e primeira, é o nível de compromisso, porque mediunidade é um nível de compromisso. Começar é fácil, permanecer, né? Já dizia lá Chico Xavier, é difícil. Agora, continuar até o fim é sacrificar-se. Então, a gente lembra o Divaldo há quanto tempo está nessa situação de trabalhar na mediunidade. O Chico Xavier, a nossa Sueli, né? Quanto tempo, Ivone Pereira, quantos anos dedicados. Nós que temos aí alguma situação tão simples, lá vamos para quase 50 anos de tarefas nas reuniões mediúnicas. Um garoto ainda, né? 40, 50 anos. Mas o que é? É o nível de compromisso. É você superar obstáculos. Está chovendo aquele dia, vou. Não, eu estou um pouquinho gripado, vou. É porque esse compromisso foi assumido antes da atual encarnação. Para cada um de nós que militamos nas hostes da mediunidade, né? Seja ela qual for. Então, o que vai dizer aqui? A composição da equipe, ela precisa ter esse grupo bem amorizado para que a gente tenha entendimento que os participantes passam, mas a casa vai permanecer. A reunião vai continuar. A reunião vai continuar trazendo outras
oportunidades de trabalho. E a gente vai perceber que, muitas vezes, nas próprias reuniões em que a gente frequenta, quantos casos relativos a nós mesmos são trazidos por acréscimo de misericórdia, vinculados, e como assim, é importante você estar frente a frente com alguém que, no passado, muito distante, você o havia prejudicado. E agora você está conversando de viva voz através do médium. Isso, não há coisa que pague isso. Quando um grupo está nessa condição, é uma maravilha você poder falar para a pessoa, aquela pessoa que você conheceu não existe mais. E ela mesma pode falar sobre isso, porque ela está vendo como que a gente modifica quando a gente quer melhorar. Aproveitando a dica que a nossa Jussara falou isso, porque é muito simples ficar no papel de vítima. É gostoso. Tá? Eu sou vítima, os culpados são os outros. E a gente se mostra como vítima porque a gente gosta de ser notado. A gente muitas vezes quer ser notado pela dor. Olha como eu sou coitadinho, ao invés de enfrentar, arrostar a situação e ir em caminho do bom combate. Então, nós temos aí os médiums, né? Os psicofônicos, psicográficos. Hoje em dia está até quase em reuniões mediúnicas de desobsessão, salvo se alguém quiser dar alguma mensagem. Mas na hora do diálogo ali tem que ser na psicofonia, e temos os médiums que trabalham auxiliando na corrente, dando passes, tem os dirigentes, tem os doutrinadores. Isso tudo, eu estou com medo aqui do tempo que está passando. Eu queria só deixar aqui, a respeito daqueles aparelhos, é uma coisa tão interessante que, quando a gente faz algum tipo de regressão de memória, eles começam a ver, né? Esses aparelhos estão todos narrados ali naquele condensador ectoplásmico, tem o psicoscópio, tem o centro mental, que eu vou falar aqui agora, que está o Efigênio Écio Vitor, ele, no título chamado Arquitetos Espirituais, ele vai falar de uma coisa impressionante sobre esses arquitetos, né? É que em cada reunião que faz um atendimento bastante sério com vítimas de acidentes, com questões de queimados, de bombardeios, etc., você tem um centro mental definido em cada reunião, para o qual convergem todos os nossos pensamentos e os nossos fluidos animalizados. E é deste centro em que esses arquitetos espirituais vão utilizar desses ectoplasmas, vamos dizer assim, eles vão trabalhar esses fluidos para formarem os quadros, para formarem o ambiente em que aquelas entidades que estão sendo atendidas vão perceber a sua projeção mental naquelas telas. E isso facilita, antes de começar as reuniões, ou antes mesmo de determinados atendimentos, eles estão pesquisando sobre a vida daquelas pessoas, eles têm o resumo daquelas situações e vão desenhar, e vão mostrar os quadros. Isso, só com o tempo nas reuniões, é que a gente vai perceber essa modificação. Em função da premência do tempo, eu vou passar para a nossa Carmen o que eu havia elencado aqui, e, numa outra oportunidade, a gente vai abordando com mais vagar isso, porque demoraria um pouco mais. Então, eu vou cancelar por enquanto e vou considerar feitas as nossas observações. Vitor, você acha que iria muito mais tempo? Mais de 10 minutos? Acha melhor deixar? Deixa, melhor para uma outra situação. Tá bom. Que pena, a gente fica aqui com gostinho de quero mais. Né? Quem sabe a gente volta com esse assunto, então. Se Deus Obrigada. quiser.